Bomba de vácuo peniana. Você sabe o que é? Já ouviu falar sobre isso? Sabe o jeito certo e correto de usar? Sabe quais são as indicações? Então fique com a gente hoje que esse vai ser o nosso tema do vídeo de hoje. Bomba de vácuo peniana, que é esse dispositivo aqui, conhecido também como vacuoterapia, é muito usado para tratamento de impotência, disfunção erétil. E você que tem acompanhado a gente nos nossos vídeos, no nosso canal no YouTube, tem visto que a gente está com frequência falando sobre essa questão, sobre esse tema de problema de ereção e disfunção erétil. Então fique aqui com a gente, se você está gostando dos nossos vídeos, curta, compartilhe, toque o sininho para receber as novidades e acompanhe a gente também lá no Instagram. A gente tem um Instagram que eu mostro o meu dia a dia como médico urologista aqui em Maringá, na cidade que eu trabalho, que eu nasci. Então isso para a gente é muito importante. Fique com a gente aí e acompanhe a gente. Olá pessoal, meu nome é Dr. Maurício Marchese, eu sou médico urologista, atuo na área de andrologia, medicina sexual e uro-oncologia. A gente sabe que o problema de impotência sexual, de disfunção erétil, acomete quase metade da população acima de 50 a 60 anos. E isso realmente incomoda muito o homem. Então, qual que é o racional disso? O que a gente tem que fazer para evitar o problema de ereção? A gente sabe que o pênis ele precisa estar constantemente sendo estimulado. Ele tem que ter as ereções, né? Por isso é bom para a saúde do pênis. Então, o pênis que ele está constantemente flácido, ele gera um processo de hipóxia, falta oxigênio nos corpos cavernosos. Caso não tenha essa oxigenação, isso pode levar a um pouco de atrofia e até fibrose. E no futuro pode ter uma perda definitiva da função erétil desse homem. Então, o racional disso é mantê-lo sempre em ereção. E o nosso corpo faz isso de uma forma natural. Por exemplo, as ereções noturnas. Então o homem, ele mesmo sem ter uma atividade sexual, à noite ele tem ereções. Isso está constantemente mantendo esse pênis ereto, oxigenando os corpos cavernosos e evitando a fibrose, a atrofia e a perda definitiva da função erétil. Então, por que a gente pode usar esse mecanismo de bomba de vácuo? Ela faz justamente isso, ela faz um processo de ereção artificial. E isso inibe a hipóxia, a falta de oxigenação, e inibe a atrofia peniana. Por isso que é importante um outro tratamento para disfunção erétil, a bomba vácuo peniana. Então vamos falar um pouquinho sobre quais são as 3 principais indicações para a bomba de vácuo peniana. A primeira indicação é justamente para essa questão de tratar a impotência sexual. E ela é usada há anos, há décadas já para isso. Inclusive está nos guidelines, nas normativas das sociedades brasileiras ou nas sociedades internacionais de urologia. Então, aquele paciente que não se adaptou ao uso da medicação, teve um efeito colateral, não quer usar a medicação por algum outro motivo, ou aquele paciente que também não gostou, não se adaptou ao uso das injeções penianas, e aquele paciente também que não quer fazer o uso da prótese peniana. Nesse caso, é interessante que ele use a bomba peniana e é uma ótima alternativa para se obter a ereção através desse dispositivo. Por exemplo, aquele paciente mais idoso, que não se adaptou a nenhum desses tratamentos que eu citei anteriormente e ocasionalmente ele tem relações sexuais e ele quer usar a bomba peniana. É uma opção para esse caso, tá? Uma segunda indicação, que é bem interessante, são os pacientes que têm uma reabilitação peniana após cirurgias pélvicas, tá? Que cirurgias são essas? Por exemplo, cirurgia de prostatectomia radical, que é retirada de toda a próstata, para quem tem câncer de próstata, a cirurgia de cistectomia, que se retira toda a bexiga e retira a próstata, as vesículas seminais também para tratamento de câncer, e também a cirurgia de amputação de reto. Tá? Então essas cirurgias, elas podem ter uma lesão neurológica. Por exemplo, vamos falar sobre a cirurgia de prostatectomia radical. Nessa cirurgia, existe a próstata e ao redor da próstata correm os feixes neurovasculares, ao redor da cápsula prostática. Então, durante a cirurgia pode ocorrer uma lesão parcial ou até mesmo total desses 2 feixes neurovasculares que passam um de cada lado da cápsula prostática. E esse nervo, qual que é a função dele? Ele transmite a ereção para o homem. Tá? Então, como que a gente vai saber se teve essa lesão ou ela não ocorreu? Tá? Geralmente ocorre parcialmente e com o tempo ela volta. Então, a gente não pode saber exatamente se teve ou não teve a lesão durante o ato operatório. E só o tempo vai dizer. Quanto tempo às vezes? Pode demorar 6 meses, 1 ano, até 1 ano e meio, tá? Para ter uma recuperação dessa função erétil. Então, nesse período que chama-se neuropraxia, que esse nervo ele pode ter uma lesão parcial, ele pode ter ficado machucado, ele ficou desativado.
Nesse período, para o paciente não ficar em desuso peniano, para ele continuar sendo estimulado a ereção, a gente pode lançar mão de medicações orais, né, que a gente já comentou, já tadalafila e outras medicações, e também da bomba de vácuo peniana, de uma forma que a gente está constantemente oxigenando, mantendo a ereção, oxigenando o corpo cavernoso, evitando fibrose e atrofia. Tá joia? No futuro, se depois passou 1 ano e meio, 2 anos, o paciente realmente não obteve um retorno natural das ereções e ele não quer mais usar esse dispositivo, as medicações, ele pode lançar mão do tratamento definitivo para a disfunção erétil, que seria o uso da prótese peniana. Então, para evitar esse desuso peniano, a gente deve sempre lançar mão no pós-operatório de cirurgias pélvicas do uso dessa reabilitação peniana. Tá? E também de uma outra forma que a gente consegue minimizar uma perda do comprimento da haste peniana, fazendo essa reabilitação peniana precoce. E uma terceira e última indicação mais importante seria nos pacientes que são candidatos ao uso de próteses penianas, seja maleáveis ou infláveis. Então, você, falando para o paciente usar pelo menos 30 dias, eu recomendo que meus pacientes façam isso, pelo menos 30 dias da cirurgia, que ele use a bomba peniana, bomba de vácuo peniana, para isso pode facilitar depois no transoperatório, na hora da cirurgia. Tá? E também pacientes que vão substituir a prótese por algum motivo, teve um problema, uma infecção, eventualmente ele tirou uma prótese, uma maleável, vai colocar uma prótese inflável. Nesse período da substituição entre uma e outra, é recomendado que se use também a bomba de vácuo peniana. Existe alguma outra indicação do uso da bomba peniana de vácuo? Cuidado, existem alguns anúncios maliciosos na internet prometendo o aumento do comprimento, aumento do pênis. Segundo a Sociedade Brasileira de Urologia, não é recomendado o uso da bomba com esse objetivo. Então vamos lá, vamos para a parte prática do vídeo. Como usar? Qual é o jeito correto de usar essa bomba de vácuo peniano? Existem 2 tipos no mercado. Você pode comprar pela internet ou sex shop. Essa aqui é um tipo de bomba de vácuo que ela é automática, digital. Existe também a manual, segundo essa foto aqui, parecida com essa foto que está no vídeo. Tá? Primeiro a gente recomenda ao paciente que ele faça uma depilação dos pelos pubianos. Isso facilita uma melhor vedação para melhor formação do vácuo. Tá? Importante também usar e lubrificar bem com gel, tá joia? Então você vai pegar o pênis em estado flácido ou um pouquinho, cerca de 50% de ereção, introduz nessa região, que é esse anel de vedação, tá? Introduz o pênis aqui dentro, tá? Tem que acoplar bem, então eu falei, coloque o gel, faça a depilação dos pelos, tá? E você depois vai apertar o dispositivo, que você consegue ligar aqui, e você vai aumentando aos poucos uma pressão negativa. A partir do momento que você liga o dispositivo ou faz o bombeamento manual com a bomba manual, você vai aumentar essa pressão negativa, retira o ar daqui de dentro do cilindro, tá? E isso vai fazer com que ocorra um engurgitamento do pênis. Tá joia? O pênis dele vai ficar engurgitado, né? E se esse paciente quiser depois engajar em uma relação sexual, ele estiver fazendo esse uso da bomba peniana para a questão de problema de ereção mesmo, de impotência, ele pode retirar a bomba com o pênis engurgitado, ereto, e ele coloca esse anel vasoconstrictor na base do pênis, que faz com que o pênis entre e ele tenha dificuldade de sair no retorno venoso e o paciente consegue engajar em uma relação sexual. Tá joia? Então seria isso. E o paciente, existe também uma válvula, quando ele está vendo que está doendo, desconfortável, ele pode apertar essa válvula que ela diminui e desliga a bomba de vácuo. Tá? Então esse seria um processo de como usar adequadamente. Quanto tempo usar? O que a gente recomenda, gente? Geralmente o paciente recomenda ao paciente que use, pode ser uma vez ao dia, tá? Cerca de 10 a 15 minutos, tá? Ou até 2 vezes ao dia, de sessões de 10 minutos cada num período de manhã e depois à noite. Melhor seria não fazer 10 minutos contínuo, tá? Então a gente recomenda que se faça 5 minutos, tem uma pausa de 30 segundos, 1 minutinho, e depois pode fazer mais 5 minutos novamente. E quanto tempo usar esse dispositivo? A gente recomenda que o uso seja de no mínimo 30 dias, tá? E o uso diário, tá joia? E qual que é a força, qual que é a pressão que deve ser usada nisso? Cada paciente existe uma pressão, isso é individual. Então se o paciente está usando e ele está sentindo que o músculo está começando a ter dor, está ficando um pouco desconfortável, ele tem que diminuir essa pressão. Tá? É recomendado que seja confortável e não tenha dor. Tá? E se realmente passar do limite, existe o risco de machucar as estruturas que estão ali. Então ali existem nervos que passam na região dorsal do pênis,
vasos, microvasos. Se realmente forçar muito esse músculo, isso pode gerar um pouco de equimose, hematoma, né? E até um pouco da perda da sensibilidade da região do pênis. Gente, então era isso que eu queria passar para vocês, esse conteúdo mais prático, né? Uma outra forma de tratar a questão da impotência sexual, né? Espero que vocês tenham gostado. Eu reforço aqui novamente para vocês curtirem o vídeo, compartilharem, deixarem seus comentários. Isso realmente é muito importante para a gente continuar produzindo esse conteúdo de qualidade, de uma forma clara e objetiva. Tá joia? Um grande abraço para vocês e até os próximos vídeos. Um abraço, tchau!